Olha, meu amigo, se você está preocupado com o preço dos combustíveis, você pode ficar tranquilo, porque vai aumentar muito, viu? Sabe aquela história lá que a Petrobras, por ser uma empresa estatal, era uma empresa que sempre ficava no vermelho? Pois é, nesse vídeo você vai entender a balela que eles criaram para destruir a nossa capacidade de refino. Então vamos lá, vamos para o início. Todo mundo se pergunta às vezes se nós somos autossuficientes em petróleo, por que a gente precisa comprar gasolina, óleo diesel de fora? Por que é tão caro? Nós não temos a capacidade de refinar o petróleo. Uma coisa é tirar o petróleo da terra. A outra coisa é transformar esse petróleo em gasolina, transformar esse petróleo em óleo diesel. Claro que nós temos sim refinarias, mas as nossas refinarias não são capazes de refinar todo o material que a gente precisa no Brasil. Então o que a gente faz? A gente tem que importar. Até uns anos atrás, a política brasileira estava voltada à capacidade interna de refino. O que eu quero dizer é que o governo anterior estava investindo em refinarias. E nesse vídeo eu vou te dar um exemplo muito interessante. O governo anterior iniciou um projeto de construção de uma refinaria e esse projeto foi antes de encontrar o pré-sal. Então tinha uma estimativa de um refino de uma certa quantidade de petróleos por dia. De uma hora para outra, o governo encontrou o pré-sal e decidiu multiplicar a capacidade de refino. Afinal de contas, antes a gente tinha uma expectativa de retirada de petróleo, depois de encontrar o pré-sal, chegou à conclusão que a gente ia precisar de uma refinaria bem maior. Sabe o que aconteceu, gente? Nesse momento, as refinarias internacionais que não tinham interesse do crescimento das refinarias brasileiras investiram na nossa imprensa e foi criada uma grande ilusão que estava tendo um superfaturamento da refinaria brasileira e a mídia bombardeou a cabeça da população falando que um projeto que antes custava tanto agora está custando muito mais. Só que você, brasileiro, nunca ficou sabendo que o preço da refinaria aumentou exatamente porque o projeto mudou. O projeto anterior, que foi feito para uma certa quantidade de barris por dia, foi substituído por um projeto para muito mais capacidade de refino, exatamente por causa do Brasil ter encontrado o pré-sal durante a construção da refinaria. Mas vamos lá, vamos agora para as especulações estrangeiras. No momento em que o Brasil encontrou o pré-sal, a gente começou a ter um ataque midiático exatamente para destruir a nossa capacidade de refino e colocar nós brasileiros à mercê das refinarias internacionais. Hoje o Brasil já desativou algumas refinarias e, como se não bastasse, o Brasil interrompeu os projetos de refinarias grandes, o que significa que nós brasileiros, apesar de sermos autossuficientes na produção de petróleo, nós vamos mandar o nosso petróleo para fora do Brasil, para ser refinado fora do Brasil e voltar para o Brasil como gasolina, óleo diesel e outros produtos derivados do petróleo. Eu não sei se você entendeu o que significa isso. O que significa é que mesmo que nós tenhamos condição de tirar o petróleo, mesmo que nós tenhamos o petróleo, o preço do combustível dentro do Brasil vai ser definido pelas empresas internacionais que vão fazer o refino para o brasileiro. Então agora começa a ficar um pouco claro o motivo de todo aquele ataque midiático, que a Petrobras sofreu. Uma empresa com uma alta capacidade de retirada de petróleo conciliada com uma alta capacidade de refino ia colocar o Brasil praticamente autossuficiente. Vamos lembrar de uns detalhes que pouca gente presta atenção. O transporte brasileiro, que gera milhões de empregos e movimenta muita mercadoria e pessoas, ele é a óleo diesel. Nós não temos trem no Brasil, temos trens isolados, mas quase toda a mercadoria que é transportada no Brasil e a maioria do trânsito de pessoas no Brasil é óleo diesel. A geração de energia elétrica no momento em que a energia é mais cara, ou seja, no horário de ponta, é óleo diesel. Então o que acontece, gente, é que no momento em que o brasileiro fica à mercê das refinarias internacionais para produzir a própria energia que é utilizada no transporte de mercadoria, no transporte de pessoas e na produção de energia elétrica, nós teremos a nossa capacidade de produção limitada pela boa vontade das refinarias internacionais. Então o que acontece nesse momento? A partir do momento que as refinarias internacionais querem complicar a economia brasileira, eles simplesmente aumentam o preço do produto. E para a gente não ter um baque muito grande na balança comercial, o que o presidente faz? Aumenta os impostos para reduzir o consumo. O que eu quero dizer é que nós que antes poderíamos ter
tornado-nos um país soberano, tanto na retirada do petróleo quanto no refino do petróleo, e termos o poder de decidir sobre para onde vai o nosso combustível, agora teremos que colocar impostos altos, tanto no diesel quanto na gasolina, para reduzir a vontade do brasileiro em consumir esses produtos, porque nós não temos mais a capacidade interna de suprir a nossa população com esses produtos. E o pior, a política da Petrobras, do Temer, não é mais uma política de construir refinarias, mas uma política do Brasil antigo, que produzia grãos de café e mandava para fora para torrar e colocar na lata. Um Brasil que produzia, por exemplo, a carne e mandava para fora para voltar para o Brasil, como, por exemplo, salsicha. Um Brasil que agora vai produzir só o óleo bruto e mandar para fora para que eles façam para a gente o diesel, o plástico e a gasolina. Muito obrigado. Pense se é esse Brasil que você quer para você e se é esse Brasil que você quer para o seu futuro. E compara com aquela conversa que a gente tinha antes de que lá nos Estados Unidos, como a produção de gasolina, a produção de diesel são privatizados, o preço lá é muito mais barato que no Brasil. Agora ficou claro que não se trata de uma intenção em aumentar a qualidade de vida dos brasileiros, mas muito pelo contrário. Uma intenção de dar para os Estados Unidos e para os outros países especuladores a capacidade de controlar o consumo dos brasileiros e colocar os brasileiros para trabalhar praticamente como escravos para ter acesso a muito pouco. Obrigado e até mais.